A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus. Mais um dia o Senhor Deus tem nos acordado. Mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé, mais um dia o Senhor tem nos dado o privilégio de nós respirarmos. Graças a Deus por todas as coisas. Nunca devemos nos esquecer de agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E se nós estamos respirando neste dia, é a bondade de Deus que tem nos alcançado mais um dia. Por isso, nesta noite, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede a mim e a todos nós. Por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Aleluia! E hoje eu quero ler para a nossa meditação a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, no seu versículo 46, quando fala do cego de Jericó. Aleluia! Um homem que foi persistente, um homem que através do seu clamor fez Jesus, o Filho de Deus, parar. Aleluia! Oh, Deus lindo! Oh, Deus maravilhoso! Oh, Deus tremendo! Oh, Deus de amor! Oh, Deus santo! Que se revelou através do seu Filho Jesus. Aleluia! O cego, o homem desprezado, o homem que vivia à margem da sociedade, mendigo, cego, vivia ali na beira do caminho, na saída de Jericó. Aleluia, o homem que ninguém dava nada por ele. Porque são assim, meus irmãos, os homens, as mulheres, o ser humano julga as pessoas segundo o seu olhar. Mas Jesus não vê como o homem vê. Ah, meus irmãos, então a palavra de Deus para nós é que nós não devemos desistir nunca de clamar o Senhor. Nunca desista de clamar a Deus. Não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, não importa, clame a Jesus, busque a Jesus, levante um altar dentro do teu lar. Clame ao Filho de Deus, Ele é o mesmo. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. O nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, vamos ler a palavra de Deus e depois já vamos orar, vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor dentro da nossa casa. Aleluia, vamos profetizar a palavra de Deus. Aleluia, dentro do nosso lar, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia, glória a Deus. E a palavra não vem por acaso. A palavra de Deus, ela sempre vem com o propósito de alcançar corações. A palavra de Deus, ela é poderosa para executar o propósito de Deus na vida de todos nós. E a palavra de Deus hoje é para nós sermos persistentes, como o cego de Jericó. Glória a Jesus. A palavra no seu livro de Marcos, no livro de Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era
Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Em outra tradução diz que ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. No versículo 49 diz: Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, ele levanta, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? Que coisa linda, que coisa tremenda. Enquanto a multidão repreendia ele para que ele se calasse, ele cada vez gritava mais. A multidão não intimidou. A multidão não intimidou o cego. A multidão não tirou o cego do seu propósito. A multidão não calou a voz dele. Ele não temeu aqueles que o repreendia. Simplesmente ele focou em clamar aquele que podia abrir os seus olhos. Ele ficou clamando a Jesus, insistiu em clamar. E ele, através do seu clamor, fez com que Jesus parasse e mandou chamar ele. E aqueles que eu repreendi, agora já muda, né? Estavam dizendo: cala-te. Outro dizia: ele não vai te ouvir. Mas ele não ouviu as vozes negativas. E você, o que é que tem feito você parar? Talvez você tenha uma promessa, você tem um problema, você tem uma dificuldade, você tem uma enfermidade e você já não está clamando a Jesus. Mas seja como aquele homem que não ouviu a multidão, mas ele focou no propósito de clamar a Jesus. E Jesus não é como nós. Jesus é misericordioso. Jesus não faz acepção. E Jesus parou e mandou chamar o cego. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. Aqueles que diziam para ele calar, agora estava dizendo: tem bom ânimo, levanta. Ele te chama. Aleluia. Ele mudou tudo. Em um instante, aqueles que o repreendiam agora estavam chamando ele. Jesus está te chamando, olha só. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. E agora Jesus fala com ele. Ele chega perto do mestre. Olha que coisa linda. E Jesus fala com ele. Assim, quando nós clamamos, ele fala conosco. Ele é um Deus que tem prazer de falar com aquele que clama por ele. Aleluia! Que coisa linda! Jesus disse para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Porque ele é o único que pode fazer todas as coisas. Para o nosso Jesus não há nada impossível. O problema daquele cego era que ele queria ver. E para Jesus a cegueira não é nada. Para o nosso Jesus não há nada impossível.
Não importa o teu problema, a tua dificuldade, seja qual for. Se você clamar por ele, certamente ele vai te fazer essa pergunta. Qual que é o teu problema? O que é que você quer? Ele sabe o que você quer, o que você precisa, porque ele sabia. O que o cego queria, porque ele sonda nossos corações. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Sem que a palavra tenha chegado em nossa boca, ele já sabe de tudo. Mas ele quer que, assim como o cego, venhamos clamar, falar com ele, contar para ele onde é a tua dor, aquilo que aflige o teu coração, aquilo que te preocupa, ele sabe. E assim como ele disse para o cego, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia! E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E no mesmo instante, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo ele viu. Foi na mesma hora, Jesus ele operou na mesma hora, porque ele viu a fé no coração daquele homem. Aleluia, aquele homem se aproximou de Jesus com confiança. E a Bíblia nos diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. E o cego creu e recebeu a cura, foi salvo porque creu em Jesus. E seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! O cego não só buscou a cura física, mas ele também foi salvo e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Então, clame a Jesus, clame por ele, porque assim como ele, naquele dia, transformou a vida deste homem, que agora já não é mendigo, agora já é um servo de Deus. Deixou a capa que fala, né, da vida velha. Louvado seja Deus. Agora ele já tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aquela vida antiga de rejeição, agora já passou. Agora ele já era um servo de Deus. Aleluia, coisa linda, né? Agora tudo na vida daquele homem se fez novo. Passou a seguir a Jesus pelo caminho. Aleluia, assim que acontece na vida de todos que clamam, que se aproxima com fé, reconhecendo o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas. Bartimeu alcançou o milagre, não só físico, mas também a transformação da sua vida. A palavra diz que agora ele começa a seguir a Jesus pelo caminho. Aleluia, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem foi salvo porque ele creu em Jesus. Glória a Deus. E você, entregue sua vida a Jesus. Busque a Jesus de todo o seu coração. Certamente ele vai atender o teu clamor, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, como ele mudou a vida do cego que clamou por ele. Aleluia, como esse Jesus é lindo, é maravilhoso, pode fazer todas as coisas, operar em qualquer área da nossa vida. Para ele não há portas fechadas, para o nosso Jesus não há barreira, ele pode fazer todas as coisas. Só ele pode dizer para alguém o que queres que eu te faça. O que queres que eu te faça? Somente ele, porque ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Eu te convido a você a buscar a Jesus, a clamar a ele juntamente comigo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Deus, uma vez mais, Senhor, eu quero te louvar na noite deste dia, Pai, por esta palavra, Senhor, tão gloriosa, Pai. Quando fala, meu Senhor, das tuas maravilhas, maravilhas essa que o Senhor operou como estava aqui na terra, como homem, e que o Senhor mesmo no céu continua operando, porque o Senhor está conosco aqui na terra, através do Espírito Santo da verdade.
Paizinho querido, e é com confiança que eu me aproximo do Senhor. Pai, te agradecendo por essa oportunidade, te agradecendo por essa palavra, te agradecendo porque eu posso ler a Bíblia Sagrada, te agradecendo porque eu tenho voz para clamar, te agradecendo porque eu tenho ouvidos para ouvir, te agradecendo pelo fôlego de vida, Senhor, pelo ar que eu respiro, pelo alimento diário que alimenta o meu corpo, pela água. Senhor, meu Deus, também pelo perdão dos meus pecados, pelo nome escrito no livro da vida. Senhor, obrigado, meu Deus. Porque tem muitos que não têm esse privilégio, porque muitos estão no hospital, muitos estão entubados, Senhor, muitos estão com câncer, não podem se alimentar. Senhor, e o Senhor é tão bom. Pai, que tem nos dado fôlego, a saúde. Nós estamos no nosso lar, não estamos no hospital. Enquanto muitos estão hospitalizados, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, do aflito. Tenha misericórdia, Senhor, dos que sofrem. Tenha misericórdia dos que estão desenganados da medicina. Senhor, assim como o cego clamou, assim como ele clamou pelo Senhor, pelo teu nome, eu te clamo, Senhor, nesta noite, mediante a tua palavra, Senhor, mediante a leitura da tua palavra que eu fiz, Senhor, eu creio, e assim como o Senhor parou para ouvir o clamor de Bartimeu, eu creio em ti. Eu creio, Senhor Jesus, que tu és o mesmo, que tu és o mesmo que parou para ouvir o clamor daquele homem. Em teu nome, Senhor, eu clamo, Pai, para que o Senhor também, meu Pai, estenda as tuas mãos sobre a vida desta pessoa aflita, Pai. Sobre a vida desta pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, desenganada da medicina. Essa pessoa que precisa, Senhor, da tua intervenção. Essa pessoa que precisa que tu operes um milagre na vida dela. Como o Senhor operou na vida daquele homem desprezado. Aquele homem que estava à margem da sociedade. Pai, aquele homem que teve a fé porque ele ouviu. Ele ouviu, Senhor, a tua palavra diz que ele ouviu. Que o Senhor estava passando. E ele começa a te clamar. E eu clamo pelo teu nome, Jesus, Filho de Deus, que está à direita do trono de Deus, que intercede por mim e por todos os santos. Eu oro por todos que vão orar comigo, Senhor. Por todos que vão, meu Pai, escutar essa palavra, que é a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que enche o nosso coração. Porque a tua palavra conta dos teus feitos. Que o Senhor não só curou aquele homem, mas o Senhor salvou aquele homem. Aquele homem, Deus, ao Omachurianda Labaia. Nabasuricanda na Bahaia, Anabasuricanda na Banalabaia. Ao ouvir que o Senhor chamava, ele teve força de jogar a capa fora, de abandonar a vida velha, a vida, Senhor, de miséria, a vida, Senhor, meu Deus, de viver ali, meu Pai, naquele caminho. Já era rotina. Todos que passavam por ali sabiam que ali havia um homem mendigo, um homem cego. Mas o Senhor passou ali para mudar a história daquele homem. Entra em Damassuri, Manalabaia. Entra, Senhor, agora neste lar. Muda a vida deste homem, muda a vida desta mulher. Muda a vida deste jovem, muda a vida desta jovem.
Senhor, não importa o que disseram contra ele, contra ela, não importa as palavras que lançaram, meu Deus, porque só aquele homem sabe o que ele passou aqueles anos ali, na Machurianda Labaia, na beira do caminho, desprezado, quantos xingaram, quantos amaldiçoaram ele, mas o Senhor mudou a sorte dele, o Senhor abriu seus olhos, o Senhor, meu Pai, trouxe vida nova, trouxe salvação para a vida daquele homem, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor está alcançando vidas, que vidas que estavam aprisionadas por anos na sua vida de rotina, de miséria. O Senhor está entrando agora, o Senhor está trazendo, meu Senhor amado, um novo tempo. O Senhor está operando um milagre em vidas, em corações. Uma Súria Manalabá, essa capa que simbolizava o pecado na vida de Batimeu, quando o Senhor chamou ele, ele jogou a capa fora. Deus, eu sei que o Senhor está chamando alguém, eu sei que o Senhor está chamando essa pessoa, e essa pessoa a partir de agora, ela está sendo livre, Pai, livre, porque ela está agora ouvindo a tua voz. Pai querido, opera no coração dela, transforma, dê força para que ela venha te seguir, assim como Bartimeu, como o cego filho de Timeu passou a seguir o Senhor, não foi de longe, foi pelo caminho, e o Senhor é o próprio caminho que nos leva ao Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor está libertando alguém, meu Pai. Eu creio que algemas do pecado estão sendo quebradas. Eu creio que alguém que era cego espiritualmente, Deus, o Senhor está abrindo os olhos, está abrindo a visão. Meu Deus, está alcançando o oprimido, está libertando o perdido, salvando essa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entra agora, meu Senhor amado, em situações que eu não conheço, mas o Senhor conhece, e eu tenho certeza que o Senhor está tocando em alguém, que o Senhor está transformando a vida de alguém através desta palavra, porque é a tua palavra, e eu estou te clamando assim como clamou o cego Batimeu. Senhor Jesus, tu és o mesmo, alcança essa vida em qualquer lugar desta terra, deste planeta, que essa pessoa esteja, Pai, que ela seja agora alcançada, tocada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que ela venha ouvir a tua voz se levantar, porque a tua voz, ela nos nos renova, nos levanta, nos restaura, nos ressuscita, assim como também Lázaro ouviu a tua voz e saiu para fora. Jesus, eu creio no teus milagres, porque o Senhor é o mesmo. Eu oro nesta noite e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.